told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Com a natureza praticamente intocada, a pequena vila de pescadores de São Miguel dos Milagres é um dos destinos mais procurados do estado de Alagoas. Se você está a fim de conhecer todas as belezas desse lugar encantador, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para explorar ao máximo cada cantinho desse paraíso. Esse é o Partiu Férias, o canal onde você encontra melhores dicas de viagens no YouTube. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden Como chegar? São Miguel dos Milagres fica a aproximadamente 100 km de Maceió, então a primeira coisa a fazer é pegar um voo até a capital de Alagoas. A melhor forma de chegar a São Miguel dos Milagres é de carro, e será bastante útil para explorar a rota ecológica. Os aeroportos mais próximos são os de Maceió e Recife, e futuramente teremos o aeroporto de Maragogi. Melhor época para ir. Por lá costuma fazer calor quase todo o ano. Entretanto, é bom saber que as chuvas são mais frequentes entre abril e o início de setembro. Assim como em muitas outras cidades de Alagoas, julho costuma ser o mês que mais chove em Milagres. Mas calma, isso não significa que você pegará chuva todos os dias. E essas chuvas muitas vezes são passageiras. Independente do mês que você escolher, só fique atento para pegar um período bom de maré baixa, para você poder curtir as piscinas naturais durante o dia. Vale dizer que durante os meses de dezembro e janeiro, a cidade costuma ficar lotada por conta das férias e das festas de final de ano. Para quem deseja fugir da alta temporada e evitar praias lotadas, os meses de outubro e novembro são ótimas opções. Pode até acontecer de chover nessa época, mas passa bem rápido e logo o céu se abre de novo. O que levar? É indispensável levar um bom protetor solar ou roupas e acessórios de proteção, máscara para snorkel e uma sapatilha de neoprene para os passeios às piscinas naturais. O que fazer em Milagres? A cidade tem 5 praias de belezas diferentes e longos trechos de areia sem grande movimento de pessoas. Vale a pena consultar a tábua de marés da região, pois as praias ficam bastante diferentes em períodos de maré alta e maré baixa. Milagres não é muito grande, então uma boa dica é conhecer os municípios vizinhos, que também não deixam a desejar em matéria de praias. A propósito, esse é o grande barato da região: ter acesso a praias próximas, mas vazias e menos exploradas. Praia de Porto da Rua. Essa praia é como se fosse o centrinho da região. É muito bem estruturada e com fácil acesso à praia. Porém, é uma das mais cheias durante os finais de semana e na alta temporada. Ótima para crianças por ter um mar mais calmo na maré baixa e vários arrecifes que represam as águas do mar, formando diversas piscinas naturais. Quando a maré está baixa, precisa-se andar muitos metros até conseguir pôr os pés no mar. A partir da areia da praia de Porto da Rua, também é uma boa você ir caminhando até a foz do rio Tatuamunha, na divisa entre a cidade e Porto de Pedras. Praia do Toque. Uma das mais conhecidas de Milagres é a Praia do Toque. Fica a 3 km do centro. É uma praia bem tranquila, perfeita para quem quer fugir da muvuca e de praias lotadas. Com piscinas naturais lindas e cristalinas, é possível fazer um passeio de jangada para poder acessá-las. É nessa praia que ficam a maioria das pousadas mais charmosas e luxuosas da região. A Praia do Toque fica entre a Praia de Porto da Rua e a Praia de São Miguel dos Milagres. Quando eu fui, eu curti a estrutura do Milagres do Toque Beach Club. O lugar é um charme. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Com piscina, bangalôs à beira-mar, também tem cadeiras e guarda-sóis na areia. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aproveita e já comenta aqui embaixo qual é o vídeo que você quer que eu faça para a próxima temporada do Partiu Férias. Praia de São Miguel dos Milagres. A praia que leva o nome da região tem águas calmas e mansas, e durante a maré baixa, vários bancos de areia se formam, embelezando ainda mais a paisagem. Nessa praia é possível encontrar vários quiosques para aproveitar o dia. Frequentemente ela fica cheia aos finais de semana, feriados e festividades, principalmente no Réveillon. Praia do Riacho. Essa praia fica bem próxima ao centro e à praia de São Miguel dos Milagres. Sua orla é repleta de vegetação tropical. A praia é super calminha e costuma ter pequenas marolinhas. Nela tem poucas opções de barracas e bares, e é uma praia um pouco mais tranquila que a praia de São Miguel dos Milagres. A partir da praia do Riacho, você poderá ir andando até a praia do Marceneiro. Praia do Marceneiro. A praia do Marceneiro é uma das preferidas dos turistas. A praia tem uma paisagem que impressiona. Longa e com um lindo coqueiral. A Praia do Marceneiro tem um comércio simples e estrutura com cadeiras e guarda-sóis para receber os turistas. Perfeito para passar um dia inteirinho curtindo aquele sossego de frente para o mar. O pôr do sol na Praia do Marceneiro também é muito famoso. Entre a Praia do Riacho e a Praia do Marceneiro também fica a famosa Capela dos Milagres, que foi construída com o intuito de realizar cerimônias de casamento e que fica em uma propriedade privada. Praia do Patacho. Já que você vai estar na região, aproveite para conhecer a Praia do Patacho, que fica no município de Porto de Pedras, bem do ladinho da Praia de Lages, a cerca de 16 quilômetros de São Miguel dos Milagres. A Praia do Patacho tem se tornado uma verdadeira sensação na região nos últimos anos, devido ao seu cenário paradisíaco, repleto de altos coqueiros, pousadas charmosas e águas tranquilas com piscinas naturais acessíveis a partir de passeios de jangadas. Você pode conhecer as praias da região caminhando com bikes propícias para andar na areia ou fazendo um passeio de buggy onde você conhecerá a Praia de Laje. Dependendo do tempo disponível e do seu roteiro, você pode organizar uma viagem que contemple praias em Maragogi, Praia dos Carneiros e Porto de Galinhas. Onde ficar? Engana-se quem pensa que, por ser uma pequena cidadezinha, Milagres não tem bons hotéis ou pousadas. Negativo. A região tem charmosas acomodações e algumas delas oferecem inclusive transfer a partir do aeroporto de Maceió. Para quem prefere uma hospedagem mais simples, o aluguel de casas e de chalés na região pode ser uma boa pedida. A maioria dos hotéis e pousadas de São Miguel dos Milagres ficam no centrinho, onde é a praia principal da cidade, ou nas praias vizinhas. A região da Praia do Patacho é um pouco mais cara para se hospedar, e por estar um pouco mais isolada, não há uma estrutura comercial. Logo, o ideal é fazer as refeições no hotel ou na pousada em que você estiver hospedado. O que comer? A gastronomia de Milagres é voltada aos peixes e frutos do mar fresquinhos, mas também tem as famosas delícias nordestinas, como tapiocas e saborosos quitutes que levam carne de sol. Você poderá comer também a famosa maçunizada, que é um ensopado feito com maçunim, acompanhado de pirão de peixe e arroz. Quanto tempo ficar? Bom, Milagres não é daqueles destinos que você fica se preocupando em ter que conhecer todas as atrações da região. É um destino para relaxar. Se você for para conhecer São Miguel dos Milagres, 2 ou 3 dias serão mais do que suficiente para você fazer as principais atividades na cidade. Mas para curtir com calma a região, seria bom mesmo passar de 4 a 5 dias por lá. Agora, se você pretende fazer a rota ecológica completa e explorar Milagres, Maragogi, Praia dos Carneiros, Porto de Galinhas, Muro Alto e por aí vai, aí seria melhor você reservar algo entre 1 ou 2 semanas de viagem. E com certeza você não vai se arrepender de fazer essa rota.
Bom, meus amigos, é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu sou Anderson Mena, me segue nas redes sociais, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!